Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine e desta vez eu faço um vídeo especial. São 130 anos de cinema. Então, parabéns ao cinema pelos seus 130 anos de existência. E tem uma celebração aqui. Pedaços de bolo. Outro bolo. E também um copo de Coca. Coca Zero. Mas a questão é... eu esqueci da pipoca. Bom, eu não tô vendo filme nenhum, então não tem problema. Mas a questão é que o cinema chegou aos 130 anos. Dia 28 de dezembro de 1895 ocorreu a primeira exibição pública. Já teve umas amostras antes, assim, uma coisa privada, mais pública. Foi nesse dia, 28 de dezembro de 1895, no Grand Café Boulevard, em Paris. O primeiro filme registrado, assim, e que foi exibido, de que se tem notícia, é este aqui da imagem. A saída dos operários da fábrica Lumière. Bom, e o cinema que você conhece hoje em dia não tem nada a ver, não era nada do que foi naquela época. Na verdade, os primeiros filmes não tinham nem sequer mesmo 1 minuto de duração. Em torno de 45 segundos. Digamos que o máximo era 1 minuto, bem no finalzinho do século XIX. Nesse caso, 1895. As mudanças só foram chegando com o passar do tempo. A invenção é atribuída aos irmãos Lumière, Auguste e Louis. Eram fotógrafos, cuja função o pai deles, Antonin, também era fotógrafo, mas ele ajudou nas exibições dos filmes aí dos filhos. E os primeiros filmes eram assim mais em torno assim de documentários, embora tivesse algum gênero ou outro a ser explorado, mas muito assim era só um começo, era só uma coisa primitiva. A propósito, eles inventaram o cinematógrafo, o aparelho de registrar imagens em movimento, o que abreviou para cinema. Muitas pessoas conhecem cinema só como uma sala onde se exibem filmes numa tela gigante. E é verdade, mas começou com o cinematógrafo. A propósito, cinema vem da origem kinema. Sabe o que é kinema? Kinema significa movimento. Bom, isso faz todo sentido. E a propósito, lumière. Lumière significa luz em francês. Mais uma coisa que faz sentido. E quem foi dar os primeiros passos assim, já no ano seguinte, foi Alice Guy Blaché, a primeira mulher a ser diretora de cinema. Algo assim que, olha, foi, digamos, um pioneirismo. Bom, e foi realmente. Ela colocou temas assim que eram muito poucos comentados, explorados, como por exemplo o feminismo. Não estou falando do feminismo, o feminismo assim que em torno de bagunça, é feminismo assim de direitos iguais, tanto para mulher quanto para homem. Justo. Era uma mulher muito à frente do seu tempo. Sua frase era: seja natural. Mas também não, e foi também a autora do cinema ficção. Agora, na ficção científica foi Georges Méliès, o pai da ficção científica. Para quem fala que naquela época não havia efeitos especiais. Bom, não no século XIX, mas bem no início do século XX, com certeza que sim. A propósito, o próprio Méliès, ele quis comprar o aparelho dos irmãos Lumière, mas eles negaram porque não viram uma coisa assim de futuro em relação ao cinema. Ainda bem que eles estavam enganados, não é verdade? Ainda bem. E mais uma coisa interessante é que Auguste Lumière, ele chegou a ser membro do júri do Festival de Cannes. Olha como esses dois irmãos tiveram história. O Louis morreu em 1948 e o Auguste em 1954. Viveram um bom tempo. E assim criaram vários filmes. E, claro, ainda há aquela guerra entre Estados Unidos e França, mas sabemos que foi a França a responsável por trazer o cinema
ao mundo. E também não para por aí. Eu quero também deixar bem claro que o cinema pode ser tanto entretenimento quanto arte. O entretenimento dá aquilo que a pessoa quer. A arte dá aquilo que a pessoa precisa. Filmes, eles começaram a existir, na verdade, antes da chegada do próprio cinema. É porque ainda não havia se firmado o cinema em si. Ele ainda não havia sido estabelecido, mas tivemos uns precursores assim, como por exemplo o Cavalgada do Cavalo de Edward Muybridge, de 1878, que é a imagem assim de fotografias em movimento assim. E Round for Garden Scene de Louis Le Prince, França. Com certeza, mas a questão é, o cinema começou tudo através dos irmãos Lumière. E claro, eu não posso deixar de citar as grandes tecnologias assim que foram muito importantes no começo do século XX. Que é, na década de 1900 vieram os primeiros longa-metragens. Aí na década de 1920 começou o cinema falado. E na década de 1930 veio o cinema em cores. Eu já falei alguma coisa sobre os 130 anos de cinema, mas eu quis deixar uma coisa assim um pouquinho mais aprofundada e celebrativa, porque é no dia 28 de dezembro que o cinema celebra seus 130 anos. Não me esqueço de uma coisa muito importante. Em janeiro de 1995 saiu os 100 anos de cinema na 7. Foi um fascínio. Embora eu ainda não estava naquele negócio de assistir a clássicos, mas assim, conhecer informações. Mas é um bom começo. E, bom, quando o tempo da revista ainda era muito popular, revista sobre cinema e qualquer outro assunto. Mas a questão é, a cinefilia sempre esteve, sempre não, já há 31 anos na verdade, desde 1994, que está presente em mim. E os conhecimentos, assim, olha, tem muita coisa para explorar em relação ao cinema. E outra coisa, o cinema pode ser tanto arte quanto entretenimento. A diferença da arte e do entretenimento é que a arte dá aquilo que a pessoa precisa, mas o entretenimento dá aquilo que a pessoa quer. Filmes, cinema. A diferença talvez possa não ser grande, mas o que eu quero dizer é o seguinte: há pessoas que gostam de ver filmes. Elas simplesmente assistem aos filmes, mas não assim com uma preocupação, um estudo aprofundado ou busca por informações. E há pessoas que gostam de cinema, que é exatamente o oposto. Ela vê os filmes, mas ela também procura informações, conhecimento, lê. É uma coisa assim bem mais complexa. Não é que a pessoa também seja um estudante de cinema. Não, claro que não. O conhecimento, a pessoa pode conhecer, se aprofundar, qualquer coisa da área em sua vida. Enfim, é um prazer que eu tenho em poder compartilhar com vocês sobre a importância do cinema na vida da gente. Porque o cinema, ele não foi somente apenas um cinema assim para passar o tempo. Não sei se alguns sabem, mas antigamente o jornalismo, o noticiário era através do cinema. Sim, já tinha os trailers, jornalismo, as animações. O cinema foi uma fonte importante quando não havia nem mesmo a televisão e a internet. E outra coisa importante, ano que vem, já dá, que é 2026, já serão 200 anos da invenção da fotografia. E o cinema também, ele complementa todos os tipos de arte, porque o cinema é um registro de coisas históricas, de acontecimentos. Tipo assim, a pessoa nunca vai envelhecer porque está registrado. Tem os acontecimentos. Já ouvi alguns comentários dizendo que isso aí não acrescenta em nada. O cinema acrescenta muito, se a pessoa saber o que ela quer, o que ela procura. Claro, tem aqueles que são só assim que... Alguns assim não acham nada demais no filme, mas eles têm a sua importância ainda assim. Alguns eu posso discordar, mas alguma importância tem. A questão é que o cinema, ele já se passou, 3 séculos. Não chegou a 2 séculos de existência, mas
século XIX foi o início. O grande desenvolvimento foi no século XX. E tem coisas acontecendo no século XXI. Cinema é uma arte assim de grande importância. E aí vem aquelas preocupações. Ah, mas o cinema está se acabando. Está bem? Desde que chegou a televisão, em especial na década de 1950, eu quero saber onde é que o cinema perdeu espaço. Porque nada disso comprova. Enfrentou concorrência, enfrentou, mas não foi derrubado. Como eu falei no outro vídeo, o cinema é forte como uma rocha. E eu, mais uma vez agora, eu quero propor um brinde aos 130 anos de cinema. E também mais um pedacinho aqui para celebrar. E viva os 130 anos do cinema! É incrível como uma arte assim do audiovisual, que na época não era só visual, não era áudio, conseguiu fazer tanta diferença em 130 anos de existência. Eu fico contente de poder compartilhar esse conhecimento sobre cinema com vocês. Ele tem importância na vida da gente. O cinema, assim, filmes, podendo ser visto de várias formas, várias mídias, até no celular, no qual poderás estar me vendo também. No celular, obviamente que sim. Então, os parabéns ao cinema pelos seus 130 anos. E eu agradeço a vocês por terem assistido ao vídeo. Então tá bom. Eu vou ficando por aqui. Até um outro vídeo. E que Deus abençoe vocês.